Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! A década de 50 é considerado um marco na história do Brasil. Foi um período em que o país se projetava em direção ao futuro. As cidades estavam em pleno desenvolvimento e o governo do então presidente Getúlio Vargas levantava a bandeira do nacionalismo, criando empresas estatais e órgãos públicos que iriam ajudar no crescimento do país. Com o objetivo de transformar o Brasil e torná-lo mais moderno e industrializado, é que surge a necessidade de investir pesado em transporte no país, já que a realidade daquela época se resumia em uma pequena frota de ônibus públicos e poucos automóveis particulares, onde todos eles ou eram importados ou apenas montados aqui no Brasil, com todas as peças vindas do exterior. É neste contexto que surge o nosso homenageado de hoje. Mais precisamente, em 5 de setembro de 1956, em uma ensolarada tarde de quarta-feira, na cidade de São Paulo, quando em um acalorado desfile era apresentado ao Brasil os primeiros 16 exemplares do primeiro carro de passeio produzido no país. Pela primeira vez, via-se circular por nossas ruas um carro realmente fabricado no Brasil, com 72% de suas peças fabricadas aqui mesmo no país. Finalmente, estávamos diante de um carro brasileiro, um carro chamado Homi Zeta. Você saberia me dizer qual foi o primeiro carro de passeio fabricado no Brasil? Para muitos, há controvérsias. É que oficialmente, o primeiro automóvel de passeio reconhecido pelo governo brasileiro foi a perua DKV V-Mag Universal, lançada também em 1956. Tudo porque, segundo as normas do GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, criado pelo presidente da República Juscelino Kubitschek, apenas veículos de 4 ou mais lugares eram reconhecidos como automóveis de passeio. Mas, independente do reconhecimento dos órgãos públicos, na prática, o primeiro modelo de automóvel fabricado no Brasil foi o nosso pequeno Homi Zeta. Nascido na Itália em 1953, sob a fabricação da marca Iso, o Zeta foi um carrinho que conquistou o coração de toda a Europa e sua forma arredondada lhe rendeu o apelido de carro bolha. Foi então que representantes da empresa brasileira Homi, que na época produzia máquinas agrícolas, decidiu ir até a Itália e fechar um contrato com a empresa Iso, que lhe concedeu o direito de fabricar o pequeno Zeta aqui no Brasil. Localizada no município de Santa Bárbara do Oeste, a 145 quilômetros da capital São Paulo, a empresa Homi, liderada por seu fundador Américo Emílio Homi, decidiu iniciar em 1956 a produção daquele que entraria para a história do país como o primeiro automóvel de passeio brasileiro.
O grande lançamento foi em setembro de 1956 e envolveu uma intensa campanha publicitária, com grandes recursos de marketing e merchandise, incomum naquela época, o que realmente chamou a atenção dos brasileiros para aquele grande momento do país. Além do privilégio de ser o primeiro automóvel fabricado no país, o Home Isetta chamava a atenção por suas características incomuns, que por si só lhe davam um tremendo destaque. Para começar, nosso pequeno automóvel possuía apenas uma porta, colocada à frente do veículo, o que lembrava e muito uma geladeira. Acoplado à porta vinha o volante e o painel de instrumentos, que era bem simples, resumindo-se em velocímetro e 3 luzes espias. De tamanho bem reduzido, media aproximadamente 2,28 metros e apenas 1,5 metro de entre-eixos. Por isso, comportava em seu interior apenas um banco, com capacidade para 2 adultos e uma criança. Os eixos, equipados com pequenas rodas Aro 10, estavam dispostos em bitolas diferentes, de 1,20 metro na frente e 52 centímetros atrás. Seu motor era o de 2 tempos, com um cilindro e refrigerado a ar, o mesmo usado em motocicletas. O câmbio tinha 4 marchas, cuja alavanca ficava na parede lateral à esquerda do motorista. Apesar da ampla área transparente, somente o para-brisa dianteiro era de vidro. Todas as demais janelas laterais e quebra-ventos eram de acrílico. O carrinho era oferecido ainda com teto solar deslizante de lona, que servia também como saída de emergência em caso de colisão. O Home Isetta alcançava uma velocidade máxima de 85 km por hora, com 9,5 cavalos de potência, e apresentava um consumo de 26 km por litro, ou seja, era bem econômico. O Home Isetta entrava seu primeiro ano com uma vida social intensa. Embora acolhido por todas as classes sociais, chamou a atenção principalmente de artistas, como atores e cantores. Outro grande alvo da publicidade do pequeno Home Isetta foram as mulheres, que naquela época lutavam por maior igualdade, autonomia e liberdade. Foi uma atitude arrojada por parte da empresa Home que merece ser lembrada. Com um desempenho modesto, mas uma facilidade de fazer curvas e estacionar, o pequeno Home Isetta recebia no ano de 1957 pequenas alterações em sua carroceria. Os faróis ficaram maiores e mudaram de posição, sendo deslocados do paralamas para as laterais do veículo. Já em 1958, os paralamas dianteiros foram novamente encurtados e as lanternas sinalizadoras transferidas de cima dos faróis para o centro das laterais. O ano de 1959 foi o ano de maiores mudanças no Home Isetta desde seu lançamento. Naquele ano, era apresentado ao país uma nova versão, o Home Isetta 300 Deluxe, com grande número de mudanças técnicas e estéticas em relação à geração anterior. O nosso carrinho brasileiro ganhou novo motor BMW de 4 tempos, com 13 cavalos de potência. O novo motor permitia alcançar a mesma velocidade de 85 km por hora, porém agora em bem menos tempo. Ganhou também nova suspensão dianteira mais macia e amortecedores hidráulicos,
que garantia ao novo Romizeta um rodar bem mais confortável. Externamente, o Romizeta ganhou novos piscas nas laterais, nova tampa do motor com aberturas horizontais e não mais verticais, tomadas de ar para o carburador e novas cores. Internamente, o carro dispunha de novos acabamentos, painel de instrumentos redesenhados e volantes de 3 raios ao invés de 2. Em março de 1959, a empresa Home sofreu um duro golpe do destino: o falecimento de seu fundador, aos 63 anos de idade, levando a empresa a desistir de projetos mais ambiciosos e já aprovados pelo GEA. Outra medida foi diminuir gradativamente a produção do Romizeta, o que ansiava que o nosso pequeno automóvel não sobreviveria por muito tempo. Muito se especula sobre o que levou a Home a encerrar a produção de seu pequeno automóvel no Brasil. A grande verdade é que em 1960 já haviam novos produtos no mercado e a indústria automobilística brasileira estava efervescente, trazendo concorrentes de pesos fabricados por empresas como Vemag, Volkswagen, Cinca, Willys, Toyota e FNM. A produção local de automóveis crescia em ritmo acelerado. Sem incentivos por parte do governo e economicamente inviabilizados, o Romizeta, primeiro carro brasileiro, deixava de ser produzido. No dia 13 de abril de 1961, o último Romizeta, um exemplar branco e amarelo-limão, deixou a linha de montagem conforme planejado pela empresa. Com cerca de 3.150 unidades produzidas, o Romizeta entrou para a história como pioneiro de uma indústria que em 1961 já havia mudado a paisagem brasileira. Fica aqui nossa homenagem a este grande ícone da indústria automobilística brasileira, nosso querido Romizeta, o primeiro carro de passeio fabricado no Brasil. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre o Romizeta, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!